Pessoal, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o tratamento de água numa comemoração ao Dia da Água. Acontece que surgiram algumas dúvidas em relação ao esgoto, né? Como é que funciona o tratamento de esgoto? Aqui na minha cidade tem tratamento de esgoto, como é que é o caminho que o esgoto faz, como é que é feito esse tratamento? Então a gente fez esse vídeo, né, como uma forma de também democratizar esse acesso à informação sobre saneamento, falando um pouquinho de como é que acontece, qual é o caminho que o esgoto percorre, como é que acontece em geral o tratamento naquelas cidades que têm rede coletora e tratamento de esgoto, que embora não seja a maioria das cidades brasileiras, a gente tem aí muitas cidades que fazem a coleta e o tratamento de esgoto, e isso vem evoluindo com o passar dos anos. Então, de uma maneira geral, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que você deu a descarga, não tem uma varinha mágica, uma fada que faz desaparecer aquele esgoto que foi gerado ali, né? Ele percorre uma série de tubulações, em geral por gravidade, ou seja, aproveitando a própria declividade do terreno, até chegar em alguns pontos onde ele é bombeado e chega na estação de tratamento de esgoto. E o que acontece na estação de tratamento de esgoto? Importante a gente perceber que o esgoto é formado por basicamente dois componentes. Um são os sólidos grosseiros, e esses sólidos grosseiros envolvem aí areia, fio dental, cotonete, uma série de sólidos que a população acaba jogando no vaso sanitário, embora não seja permitido, embora não seja recomendado, porque ele atrapalha o tratamento de esgoto. Sólido é sólido, esgoto é esgoto. Mas acontece, não adianta. Então a primeira etapa do tratamento é o que a gente chama de tratamento preliminar. É lógico que a gente não vai entrar aqui nos detalhes, até porque isso é objeto de uma disciplina que eu dou na pós-graduação de Engenharia do Saneamento. Mas o tratamento preliminar ele serve justamente como a primeira etapa, a primeira barreira para remover esses sólidos grosseiros, fazendo a remoção ali da areia, fazendo a remoção desses cotonetes, uma série de materiais sólidos que não vão para o tratamento. Ele é retido, removido e encaminhado em geral para um aterro sanitário ou alguma outra forma de destinação. A próxima etapa, então, vai variar. Ela vai variar muito dependendo do tipo de tratamento que existe. Como é uma técnica de engenharia, existe uma série de tratamentos possíveis de esgoto sanitário. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a segunda etapa e uma das mais importantes do sistema de tratamento de esgoto é a remoção da matéria orgânica. E, em geral, em grande parte dos sistemas, essa remoção da matéria orgânica ocorre de maneira biológica. E o que isso significa? Significa que a própria ação dos micro-organismos consomem aquela matéria orgânica que está ali, que a gente produziu no nosso esgoto sanitário. Então esses micro-organismos eles vão começar a consumir essa matéria orgânica e à medida que eles consomem, eles vão se multiplicando, Então consome a matéria orgânica, ela não está mais ali no esgoto e o micro-organismo ele vai se multiplicando, ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai criando vários outros micro-organismos, né, que podem ser bactérias, protozoários, algas, uma série de micro-organismos presentes naturalmente, né, no esgoto quando ele chega na estação de tratamento, e ele começa com o tempo ali dentro do tratamento, ele começa a consumir essa matéria orgânica. E o que vai acontecer é que ao consumir essa matéria orgânica deixa de estar no efluente e essa matéria orgânica passa a fazer parte do micro-organismo. É como se ele fosse ficando gordinho. O que acontece na próxima etapa, em geral? Se faz a decantação. Como o micro-organismo ele é mais pesado que a água, ele vai para o fundo. Então a gente fica com uma água mais limpa, mais cristalina, na parte superior, que é a água coletada, né, para ir para a próxima etapa. Então veja, né, a gente chegou no tratamento, o esgoto chegou no tratamento, retira o sólido grosseiro, a próxima etapa é a separação, né, a remoção da matéria orgânica. Os micro-organismos, de uma maneira geral, em grande parte dos sistemas de tratamento de esgoto, fazem esse trabalho, consomem a matéria orgânica e na etapa seguinte eles são decantados, vão para o fundo, eles pesam mais que a água e a gente remove a água então já clarificada. Isso significa que acabou o tratamento? Ainda não, porque alguns micro-organismos podem passar por esse sistema, né, de decantação, acabam se desprendendo ali daquela biomassa que a gente chama. Então esses micro-organismos, mesmo invisíveis a olho nu, a gente precisa inativá-los. Então tem a última etapa, que é a etapa de desinfecção, onde é aplicado um agente oxidante, que pode ser o cloro, o dióxido de cloro, né, uma série de produtos aí para inativar esses micro-organismos que porventura passaram por ali.
Algumas estações de tratamento de esgoto utilizam radiação ultravioleta para inativar esses micro-organismos. E depois disso, o esgoto já tratado segue para um curso d'água, segue para uma rede de drenagem. Isso também vai variar caso a caso. Mas é importante nesse vídeo para vocês entenderem um pouquinho, de forma bastante rápida, bastante simples, qual o caminho que o esgoto faz desde a sua casa até retornar para o recurso hídrico.